Olá pessoal, aqui é o professor Antônio Carlos. Hoje nós vamos falar do conteúdo exposto no plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio, seu volume 1, para a segunda semana. Só lembrando que nós temos aí o ensino médio diurno e noturno. Esta aula é para você que está estudando o primeiro ano do ensino médio diurno. Tá bom? Se você estuda à noite, procura aí em nosso canal o vídeo, então, do primeiro ano do ensino médio noturno. Para essa segunda semana, o eixo temático que nós vamos estudar, mutações no mundo natural. Tópico, a relação da sociedade e natureza em questão. E também as fontes de energia. A habilidade que nós esperamos que vocês, alunos, venham a concretizar com esta aula é explicar a geopolítica do petróleo, contextualizando o atual cenário de distribuição espacial, produção, consumo, comércio e reservas. Nós temos o seguinte conteúdo relacionado: petróleo, exploração, produção, uso, reservas e derivados. Portanto, nós vamos estudar hoje sobre o petróleo. Só lembrando que esse conteúdo é um conteúdo interdisciplinar. Trabalho com habilidades e competências específicas favorecerão o desenvolvimento das competências nas diversas áreas, principalmente nas ciências humanas, propostas aí pela BNCC. Pressupõe para que o estudante possa analisar criticamente processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, em diferentes escalas, tanto local, regional, nacional, estadual, até mesmo mundial. Também propor soluções que possam promover a valorização da diversidade e respeito aos direitos humanos. O tema que nós vamos estudar, então, é sobre o petróleo e a sua geopolítica, ou seja, a geopolítica do petróleo. Antes de mais nada, faz necessário nós levantarmos alguns conceitos importantes sobre esse tema: geopolítica e petróleo. A geopolítica do petróleo atual decorre da grande importância desse recurso natural, muito cobiçado por diversas nações do mundo. Falar de geopolítica do petróleo é falar dos cenários e dinâmicas políticas globais referentes ao principal recurso natural da atualidade, que esteve em boa parte dos últimos tempos em disputa pelas grandes potências econômicas internacionais. Nós estamos falando de um recurso natural completamente diferente e muito importante para o desenvolvimento econômico dos países. Portanto, é um objeto, sim, de cobiça. E isso gera uma política econômica, uma política social, cultural, ambiental muito forte em torno desse recurso. Então, a geopolítica, nesse cenário de tabuleiro, na busca pelo poder, tem mostrado isso. O petróleo tem sido um elemento central na disputa pelo poder. Nós temos, historicamente falando, vários conflitos que envolveram a busca pelo petróleo, desde a sua extração, dominação, produção e venda. Portanto, é sobre isso que nós vamos falar. A geopolítica envolvendo o recurso do petróleo. Mas por que será que o petróleo é tão importante assim para ser considerado um motivo de grandes conflitos? A importância do petróleo reside no fato de a humanidade ser, em sua maior parte, dependente do uso de seus derivados, principalmente como fonte de energia. Nós temos aí diretamente, vindo do petróleo, os combustíveis, capazes então de locomover os automóveis. É uma fonte de energia direta. Além desse uso de fonte energética, nós temos seus derivados. Através do petróleo é possível você produzir uma derivação enorme de produtos.
E a Agência Internacional de Energia, ela tem estimado que 60% da produção energética mundial vem desse recurso. 60%, mais da metade da produção de energia do mundo vem do petróleo. Daí vem a sua importância. Então, considerando que o nível de consumo de um país está diretamente relacionado ao seu poderio econômico, podemos dizer que quanto mais desenvolvido for um estado, mais desenvolvido for um país, mais dependente do petróleo ele será. E engana-se que o petróleo seja apenas fonte energética. Como eu disse anteriormente, nós temos a produção do plástico, colchões, solventes, tintas, lubrificantes e outros produtos derivados do petróleo. Portanto, um país, quanto mais desenvolvido ele for, mais dependente do petróleo ele é. Por isso que esse recurso possui um peso de ouro na economia internacional, que é bastante, então, cobiçado e vulnerável até quanto às oscilações do seu preço. O que aconteceu, por exemplo, na década de 1970, na chamada crise do petróleo. Nós tivemos, então, uma alteração muito grande e brusca do preço do petróleo. Assim, aquela nação que possuía um maior controle sobre a produção e exportação de petróleo, fatalmente ficará numa posição mais confortável no cenário político e econômico a nível global. Que revela a importância da compreensão dessa questão na atualidade. A alteração no preço do barril do petróleo, devido à baixa do consumo. A relação entre consumo e preço. A lei da oferta e da procura, da demanda e do preço. Mas como se forma esse petróleo? De onde que veio? O petróleo ele surge durante o processo de formação das bacias sedimentares, quando acontece a deposição de camadas de sedimentos. Várias partículas de rochas aí, nós chamamos de sedimentos, eles são depositados no fundo dos oceanos e vai se sucedendo e soterrando com os restos orgânicos de plantas e animais ao longo dos anos. Então, nós temos um processo de formação de bacias sedimentares através, então, da deposição de sedimentos no fundo do leito dos oceanos, no assoalho oceânico. E cada vez que vem ocorrendo, então, esse soterramento de partículas de sedimentos junto com restos orgânicos de plantas e animais, nós vamos, então, iniciar um processo de decomposição. Esse processo de decomposição ao longo dos séculos também gera uma pressão sobre os materiais orgânicos que vão gradativamente aumentando à medida que há o óbito tanto de plantas quanto animais. E essa decomposição ela vai acontecer numa camada inferior, uma vez que várias camadas de sobreposições de sedimentos vão acontecendo ao longo do tempo. Então nós temos aí a formação do petróleo através de uma decomposição de restos orgânicos. Lembre-se disso, aluno. Nós estamos falando de um recurso energético fóssil muito importante. Surgiu através da decomposição de restos de animais e vegetais, através então da formação das bacias sedimentares. Também é nesse processo que algumas bactérias anaeróbicas, cuja função é apenas catalisar, ou seja, acelerar as reações químicas concernentes a esse fenômeno de decomposição. Então, a participação de algumas bactérias nesse processo de decomposição é de suma importância, então, para transformar esses restos orgânicos em petróleo. E quem são os países envolvidos na geopolítica mundial do petróleo? Ora, podemos dizer que, de modo geral, os principais atores da geopolítica do petróleo são aqueles países que possuem amplas reservas desse recurso, mas também aqueles países que consomem grande quantidade desse recurso. Então nós temos aí uma polarização. De um lado, os maiores países produtores deste recurso, mas do outro, os maiores países consumidores desse recurso. E nós temos uma organização chamada de OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que fazem parte dessa dinâmica. E entre esses países nós temos os Estados Unidos, China,
que são os maiores países consumidores e não produtores, consumidores de petróleo do mundo. Já a Arábia Saudita é a líder mundial na produção de petróleo do mundo, que influencia bastante na postura geopolítica. Os Estados Unidos, por sua vez, mesmo estando em terceiro lugar na produção, não é o primeiro, o terceiro lugar na produção, não são autossuficientes, ou seja, o que eles produzem de petróleo não é suficiente para o tanto que eles consomem, pois é o maior consumidor de petróleo do mundo. Uma vez que nós dissemos lá atrás, quanto maior o nível de desenvolvimento econômico, tecnológico, industrial do país, maior será o seu consumo de petróleo. E isso também vai explicar por que diversas ações que esse país realizou, tem realizado no mercado para tentar baratear os custos de importação desse petróleo. Inclusive, foi palco aí de vários conflitos, invasões, interferências políticas em países do Oriente Médio, em guerras diretas com alguns países, para então tentar dominar esse mercado produtor de petróleo. Para se ter uma ideia, os Estados Unidos, os norte-americanos, consomem cerca de 18 milhões de barris de petróleo por dia, quase 5 vezes mais do que o Japão. Nesse contexto, cabe a gente ressaltar o papel das BRICS, que são as economias emergentes Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Estão desempenhando aí um papel muito importante, visto que 4 países desse grupo estão entre os 10 maiores consumidores de petróleo do mundo. Nós estamos falando da Rússia e da China. E faz parte também do grupo dos maiores produtores. Então, se destaca muito os BRICS nesta atualidade aí da geopolítica do petróleo. Além disso, vale ressaltar, como eu disse anteriormente, que os países que mais produzem ou consomem esses produtos derivados do petróleo são países que recentemente envolveram, de alguma forma ou de outra, em questões diplomáticas ou militares, como o caso da Venezuela, segue uma postura de questionamentos, tensões com os Estados Unidos. Nós temos o caso da Líbia, recentemente também foi invadida pela OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, no contexto da Primavera Árabe. Nós temos outros conflitos no Oriente Médio, no Iraque, Afeganistão. E isso explica também por que esse Oriente Médio é uma área de instabilidade política e foi palco de vários conflitos ao longo dos séculos, porque essa região detém aí 60% da produção mundial do petróleo. Então é lá que está o ouro negro mundial e é um objeto de cobiça para todos os países aí, tanto produtores quanto consumidores, principalmente os consumidores que não têm em seu território grandes reservas desse recurso tão importante e precisa então fazer essa importação. Então é isto, alunos. Esta foi a nossa aula da segunda semana do primeiro ano diurno. Se você não viu os outros vídeos, assistam os vídeos referentes ao seu ano série, para que você possa acompanhar aqui passo a passo as atividades e os conteúdos propostos pelo plano de estudo tutorado. E lembrando, se você não é inscrito em meu canal, se inscreva, curta, comenta e compartilhe esses vídeos com seus colegas para que você também possa ajudar o canal a crescer cada vez mais. Forte abraço do professor Antônio Carlos e meu muito obrigado.